Falaremos também sobre os meios adequados de solução de conflito, algo não muito falado, porém de grande importância para resolvermos conflitos de forma mais amena e sem precisar usar o judiciário, que demanda mais tempo e também tem um custo maior para as partes envolvidas. É indispensável que neste modelo, o respeito e o vínculo sejam mantidos entre as partes. O profissional deve ponderar e sempre optar pelo bem-estar dos mesmos. Os alunos Gabriel Freire e Laís Oliveira vão falar mais profundamente sobre este ponto tão relevante para o nosso direito. Os meios adequados de solução de conflitos entram no assunto como formas alternativas a quem não se é concedido o benefício da advocacia pro bono e da justiça gratuita. Ou seja, os que não se encaixam nos pré-requisitos, mas, por outro lado, também não possuem plena condição financeira de arcar com todas as custas de um processo pelo meio da jurisdição. Estas são opções de resolução para um conflito mais ágeis e econômicas, pelo fato de não contarem com as custas processuais e não dependerem exclusivamente das decisões de um terceiro imparcial, que são as características de um processo levado ao judiciário. A primeira delas é a negociação, que é um meio autocompositivo no qual o principal intuito é o ganho mútuo. Ela consiste em um acordo entre as próprias partes que almejam alcançar uma solução e decisão justa de trocas de interesses. A mediação se trata de resolução do conflito por meio de uma decisão conjunta entre as partes. Assim, é papel do mediador retomar a dinâmica da relação para que possa ocorrer uma decisão de ambos. Já na conciliação, as partes abrem mão de tomar as medidas individuais para que o problema seja resolvido, contando com a ajuda de um conciliador, que no caso tem o papel de orientar as partes para que seja possível realizar um acordo que seja benéfico para os dois e que seja realmente cumprido. As principais diferenças entre a mediação e a conciliação é que a mediação ela só é aplicada quando já existe uma relação entre os envolvidos no conflito. Já a conciliação ela é realizada por qualquer parte em qualquer momento. Ou seja, não necessariamente você precisa conhecer a outra pessoa para chegar a um acordo. E aí você utiliza a conciliação. Estas duas medidas é possível aplicar a qualquer momento do processo. Ou seja, se você ingressou com um processo judicial, mas no meio do andamento você decide que quer realizar um acordo, quer fazer uma tentativa, se a outra parte aceitar, você pode recorrer à audiência de conciliação, no qual você será exposto mediante ou um mediador ou um conciliador que fará o serviço. E o papel do Sejusc, ele é responsável para que ocorra as conciliações. Assim, qualquer uma das partes pode procurar citar a outra pessoa e a outra pessoa, se disposta, ela pode comparecer e tentar por meios não judiciais, o que é uma forma bem mais rápida de resolver o conflito, já que não envolve nenhum juiz ou nenhuma decisão judicial. Já a arbitragem é um meio heterocompositivo, ou seja, é um meio onde o poder da decisão final não é submetida às partes. É sim um meio no qual as partes entram em consenso para que elas escolham um terceiro imparcial e capaz perante a matéria envolvida, para que aí sim este venha resolver o conflito por uma decisão que ambas as partes deverão cumprir. Entretanto, a arbitragem não é considerada tão viável para quem tem como critério baixo custo, tendo em vista a contratação de um especialista no assunto envolvido no litígio.